focos. O estabelecimento mundial tem 2 focos. Um é o controle das massas, eles poderem darem ordens, as ordens que eles quiserem. E o segundo foco é a igreja, para que ela não cumpra aquilo que está na palavra de Deus. Não deixe de congregar como é costume de alguns. E não somente isso, que ela seja vítima de uma distância, de um distanciamento social tão drástico, que o amor chegue a se esfriar. Então o projeto é esse. É que nós nos afastemos. Isso não funcionou até agora, porque a gente anda em comunhão, através das lives, E hoje nós resolvemos fazer essa mobilização, para trazermos os donativos. Os irmãos têm trazido, mas não têm trazido com tanta volume assim, como é necessário. Então nós resolvemos fazer. Agora, irmãos, essa questão de não podermos congregar, não podermos estar juntos, é uma questão que não pode se arrastar. Então foi dado um comando, dia 20, até o dia 20 desse mês, 40 dias, nós obedecemos a quarentena. E se agora teve uma prorrogação, a ideia, irmãos, é que dia 11 de maio, prorrogação, alguns governantes estão dizendo que vai chegar até daqui 2 anos, e isso não é possível. A não ser que for um país totalitário. Então quem me conhece sabe que eu sempre preguei a liberdade, e sempre preguei a obediência às autoridades. Sempre. Agora, existe um limite, e o limite é quando ela manda você fazer algo que a Bíblia manda fazer, algo diferente que a Bíblia manda. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, provavelmente o apóstolo Paulo, né, na carta. Os irmãos abram aí, eu nem falei lá com os meninos da mídia. Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Irmãos, essa aqui é a nossa Constituição, que está acima da Constituição do nosso país. Não existe uma Constituição que esteja acima da Bíblia. Amém? Porque em todos os lugares do mundo, o Evangelho, vários lugares do mundo, o Evangelho tem sido proibido pregar. E os servos de Deus continuam pregando. Olha isso. Hebreus 10, 25, que está escrito aí. Não deixeis de congregar como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, a tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Isso é uma ordem apostólica. E aí, quando tentaram proibir alguns irmãos de se reunirem, de pregar o Evangelho, olha só, Atos 25, olha que Atos 5. O apóstolo Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, disse isso para as autoridades. Respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Está aí na sua Bíblia? Está desse jeito na tua Bíblia? Então, se está assim na tua Bíblia, é assim que nós viveremos. Eu sei, irmãos, que provavelmente muitos sucumbirão, muitos não resistirão. Queria que os irmãos tivessem atenção, os irmãos da porta, por favor. Muitos não resistirão. Hoje mesmo um rapaz que eu ajudei, que eu aconselhei, escreveu para um jornal que nós íamos fazer essa reunião, contrariando a direção, isso aqui, denunciando a igreja. Isso já foi previsto, que nos últimos tempos pessoas iam denunciar mesmo. Denunciar qual crime? Nós adorarmos ao Senhor, nós nos reunirmos, nós levarmos donativos para os nossos irmãos que estão necessitados. Então, irmãos, isso foi previsto que aconteceria, é o que está acontecendo. Né? É o que está acontecendo. Então, nós somos um povo ordeiro, um povo pacato, um povo simples, mas que conhece seus direitos. Aliás, a nossa Constituição, a Carta Magna do nosso país. Eu queria que alguém me desse. Cadê a pastora Andressa? A pastora Andressa está aí? Fiz questão de xerocar, irmãos. Isso aqui é a Constituição. É um print, uma cópia de uma parte da Constituição
Se a Constituição Federal é uma lei que está acima de todas as leis, é baseado nessa lei que as leis são analisadas. Está no artigo 5 da nossa Constituição, capítulo 1, artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vai os termos, e um dos termos, inciso 6º, é inviolável, eu coloquei em negrito aqui, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei e proteção aos locais de culto e suas liturgias. Amém. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Então eu, como ministro, tenho não só o direito, mas a obrigação de prestar assistência a vocês. Vocês são ovelhas desse ministério. Então, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar cumprir prestação alternativa fixada na lei. Isso está... E no último, artigo 1, liberdade de consciência, religião e culto. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável, garantida a todos em conformidade com a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito internacional aplicável à presente lei. Então, isso aqui é uma lei internacional. Então, tem a lei magna, que torna esse ambiente de culto. A polícia veio, nós fizemos um movimento de entregar donativos, caso viesse alguma reportagem, para a gente, além de mostrar que nós estamos aqui também para ajudar, mas o ambiente de culto é inviolável. Eu tenho autoridade para que, se algum de vocês se levantar no meio e querer causar, ser tirado do culto. Isso é inviolabilidade do lugar de culto. Ninguém pode causar confusão num lugar de culto. Você não pode entrar lá num centro de macumba e ficar causando lá. E ninguém pode entrar aqui e também fazer. Porque isso aqui, nós estamos amparados pela lei. Então, quero que você tenha paz. Amém? E eu creio, irmãos, que vai ter um momento, isso está já escrito na Bíblia, que vai ter um momento em que o congregar vai se tornar crime. Já é assim em alguns países. Coreia do Norte é assim, a China é assim. Aliás, eles fecharam um monte de igrejas esses dias na China. Derrubaram. E hoje eles têm um argumento. Qual é? Doença. Saúde pública. Arrumaram um bom argumento. Só que, irmãos, nós somos um povo que vivemos, sabemos que vivemos e temos um período de vida, sabemos que também, quando formos chamados para sermos levados, seremos levados. Comemos bem, temos higiene, cuidamos da nossa vida física, mas sabemos que tudo tem um limite. Então nós não podemos ser privados da nossa liberdade de andar, de ir num culto. Isso é inadmissível. Eu aceitei no começo, uma boa, porque quis colaborar, mas daqui em diante, irmão, nós vamos, até se eles lacrarem, nós vamos pegar todas essas coisas que nós temos aqui da igreja, vamos guardar num depósito e vamos continuar nas nossas casas, adorando ao Senhor. A igreja em célula está preparada para tudo. A igreja em célula está preparada para adorar o Senhor. O nome do Senhor será exaltado, independente de qualquer coisa. Ninguém aqui depende de coisa nenhuma, a não ser do Deus que nos mandou nos congregarmos. Se não for aqui, vai ser nas casas. Se for nas casas, vai ser nas praças, nos cavernas, na onde for necessário. Amém? Teve uma época em que um salmista Asaf, eu quero que os irmãos coloquem o texto lá, e o tema da palavra de hoje, caminhos escorregadios e o santuário. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esse texto, quero que você abaixe sua fronte, feche seus olhos,
Pai querido, nós agora nos dispomos diante da Tua palavra, que vai ser pregada, independente de qualquer tipo de opressão, de qualquer natureza, será pregada em todos os tempos, até o dia em que o Senhor voltar e resgatar o seu povo, que será tirado e será colocado para reinar sobre a terra. Até esse dia, Senhor, a Tua igreja, mesmo diante da perseguição, e quando tiver a grande tribulação, continuará fazendo tudo aquilo que o Senhor ordena, e será poupada, porque o Senhor enviará os seus anjos a defender. Queremos agora pedir, Espírito Santo, fale conosco profundamente, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, está no Salmo 73, Salmo de Asaf. Quem conhece? Salmo de Asaf. Asaf era da equipe de louvor do reinado de Davi. Não sei se vocês sabem que Davi, rei segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, era um homem de adoração. E nesse mesmo tempo estava no santuário, estava como sacerdote um homem chamado Asaf, que era também salmista. Ele compunha salmos. Alguns salmos que tem na palavra de Deus foram compostos por ele. Só que nós vamos aqui enxergar, nós vamos ver através desse salmo, que ele estava passando, o salmista Asaf, estava passando por uma situação muito interior complicada. O que estava acontecendo? Nós vamos começar a ver agora, através do texto. O salmista estava vivendo numa época em que o rei Davi, o seu rei, estava sendo atacado. Alguns generais, inclusive pessoas que ele tinha ajudado, estavam se rebelando contra ele. Davi estava passando uma dificuldade muito grande, de opressão mesmo. E esse salmista começa a colocar em dúvida algumas coisas. Eu quero que, irmãos, você possa nesse domingo se identificar com todas as partes que eu vou explicar aqui. Amém? Ele começa no versículo 1 dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quantos aqui concordam com isso aqui? Que Deus é bom, que Deus, Ele favorece os homens limpos de coração. Sim. Só que ele diz assim, mesmo um homem que reconhece Deus, mesmo um homem que sabe que Deus é bom, amém? Deus é? Como que Deus é? Deus é bom. Ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. O que ele está dizendo? Ele sabe que ele é bom, que Deus é bom, só que ele está reconhecendo, ele está aqui contando uma história, um episódio que aconteceu na vida dele, que ele começa a contar que teve um momento que ele quase escorregou. Quantos já tiveram aqui em momentos que você fala, meu, estou escorregando? Quantos já sentiram isso daqui? Estou escorregando, eu estou caindo fora, eu estou saindo do rumo, eu estou perdendo a minha lucidez espiritual, estou perdendo a minha lucidez. Pouco faltou para que meus pés escorregassem. Agora, por que esse homem estava perdendo a fé? E aqui vai um alerta. Motivo porque ele estava perdendo a fé. Ele está dizendo que ele chegou a perder a fé. Quase, na verdade, quase totalmente. Por quê, irmãos? Porque eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Então qual era o problema dele? Por que ele estava se desviando? Qual era o problema dele, irmão? Ele estava com inveja. E o pior de tudo, ele não estava com inveja, que já é uma coisa grave, está com inveja de gente boa, e gente santa, gente que serve a Deus, gente que faz a obra de Deus. Não, ele estava com inveja de ímpio.
Ele estava com inveja de gente que vai para o inferno. Ele estava com inveja, por quê? Porque ele começou a ver os camaradas e começou a olhar para a vida deles e perceber que os caras viviam bem. Olha só o que ele diz. Porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como a outra gente, nem são afligidos como os demais homens, pelo que a soberba lhe cinge o pescoço. Olha isso que ele está dizendo assim, ó. Eu olho para esses camaradas que estão se dando bem, e aí eu vejo que ao invés de eles se dar mal, porque eles são ruins, são ímpios, eles se dão bem. Ele começa a ver aqueles que são maus, com seus, que no caso de hoje seria com seus carrões, poderosos, famosos, saudáveis. Ele começou a olhar para a vida dos outros e ver que essas pessoas, mesmo sendo ruins, estavam se dando bem. Então, irmão, sabe qual é o problema de Asaf? Eu creio que ele andou frequentando umas igrejas da teologia da liberdade, da teologia da prosperidade. Aliás, deixa eu dar um aviso, irmão, se você tem ainda a contaminação da doutrina da prosperidade, nesse tempo agora, vai começar agora o corte. Nesse momento agora, os que ainda estão contaminados com essa doutrina, que eu tenho que me dar bem, que eu procuro Deus para me dar bem, se você é do tipo que procura Deus para se dar bem, então, irmãos, agora a tua fé vai ser colocada à prova, porque aqueles que buscam a Deus se dão bem, é na eternidade, se dão bem é com Deus, estando bem com Deus está bem, mas aqui é o seguinte, vai depender da vontade e do plano dele. Quer ser rico, meu irmão? Quer ser rico? Então trabalhe. Ou vai para um lugar que não é proibido trabalhar. Entendeu? Vai para Honolulu, que lá não é proibido, né? A Suécia. Amém? Agora, cristianismo, meu querido, a fé em Cristo, a nossa fé, é uma fé baseada em convicções, não em conveniências. O problema do Asaf aqui é que não sei o que aconteceu lá no caminhar dele, que ele andou contaminado, ele recebeu alguma doutrina de demônios, que falou para ele que todo servo de Deus, se ele for fiel, ele vai se dar bem. E ele começa aqui a fazer uma lista, terrível isso aqui. Ele começa a fazer uma lista, irmãos, aqui não estamos falando de um Zé ninguém não, estamos falando de um salmista, um dos caras que escreveu a Bíblia. Isso me consola muito, porque, então, se ele caiu nessa armadilha, então, se algum dia você caiu, você não está tão mal assim. Só que a Bíblia serve para a gente voltar para os caminhos do Senhor. E é o que está acontecendo aqui, ele está fazendo uma lista de coisa horrível aqui. Porque ele está dizendo que não se acha em tribulações. Versículo 6, pelo que a soberba cinge-lhe o pescoço como um colar e a violência cobre como um vestido. Está dizendo assim que esses caras são arrogantes, eles são orgulhosos, eles falam arrogantemente, falam contra Deus, falam contra os seus ungidos. Quantos aqui já sofreram tentativa de humilhação por parte de ímpio aqui? Assim, vai lá para a sua igreja lá, vai lá servir o seu Deus, vai lá. Essa situação que você está aí, vamos ver, vê se os seus irmãos ajudam você. Uma vez, nunca me esqueço, eu estava fazendo uma missão em Minas Gerais, bem no sertão de Minas, e chegou um rapaz chorando, falando com um pastor local. Ele estava desesperado, por quê? Porque, irmãos, na zona rural, é muito importante a ajuda de parentes. Um tio ajuda o sobrinho, empresta a máquina, empresta o trator, todo mundo se ajuda para sobreviver. E esse rapaz chegou na igreja e falou assim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, porque meus tios, eles não estão emprestando, estão ajudando. Sabe o que eles falaram para mim? Falaram assim, agora você abandonou a nossa religião,
Você traiu a nossa religião. Então, vai lá pedir. Eles não são seus parentes agora? Você chama eles de irmão? Então pede para os seus irmãos. Irmãos, infelizmente, é um testemunho isso. Esse rapaz, ele acabou abrindo mão do cristianismo. Abrindo mão. Ele voltou para a idolatria, para onde ele está, de onde ele veio. Por causa de interesse, de sobrevivência. Dá uma olhada assim, olha, dá uma olhadinha nessa parte da tua mão aqui em cima. Então, vai ter um dia que vão querer colocar uma marca na sua mão. Um chip nessa mão. Se você não tiver o chip, você não vai conseguir comprar e não vai conseguir vender. E você vai ver seus filhos chorando de fome e não vai ter como comprar, porque se você vai ter que pôr. Muitas pessoas vão falar assim, eu vou colocar. Porque não tem nada a ver, isso é fanatismo. Esse camarada, irmão, ele começa a olhar para aqueles que estão se dando bem e fala assim, como assim? Eu sou servo de Deus e estou me dando mal? Parece que para mim é tudo difícil, eu oro. Que o pessoal fala, né? Quanto mais eu rezo, né? Mais assombração aparece. E olha só, os olhos deles são inchados de gordura. Ou seja, o cara são um olho gordo, velho. Os olhos deles são inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. São caras cheios de imaginações imaginações perversas. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Está dizendo assim, motejar é fazer piadinha. É gente que faz piadinha de servo de Deus. Gente que faz piadinha da nossa fidelidade ao Senhor. Gente que faz piadinha do fato de nós sermos dizimistas, ofertantes, de nós ouvirmos conselheiros, de nós sermos fiéis à nossa esposa, ao nosso marido. Você é trouxa. Um dia eu caí na besteira de falar no meu trabalho, logo no começo do meu casamento, que eu estava com um problema no casamento, estava chateado com a minha esposa. Sabe qual é o conselho dos ímpios? Separa, meu. Oxi, mulher tem um monte por aí. Esse era o conselho. Então, esses são pessoas que falam, abrem sua boca. Então, Asaf, imagina, esse homem de Deus, salmista, adorador, começou a falar, o que está acontecendo? Põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo, ainda por cima, versículo 10, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E na sua Bíblia talvez assim, busca e como quem bebe em largos sorvos. Tem uma linguagem doida, né? Tipo, busca eles como eles fossem fontes para beber, para se saciar. A minha tradução aqui ela deu uma melhorada, ela deu uma facilitada. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. Ainda o povo ainda pede conselhos para eles. O que vocês acham? Esses são os filósofos. São os políticos, os filósofos, os espertões. Que vivem pensando em suicídio todos os dias. E dizem, Deus não sabe de nada. Como sabe Deus? Não há conhecimento no Altíssimo. Onde há conhecimento no Altíssimo? Aí ele fala, eis que esses são ímpios, e sempre em segurança aumente suas riquezas. Ele está injuriado mesmo. Ele está aqui tendo um confronto, irmão, com a doutrina que ele inventou na cabeça dele, porque na época não existia, não existia esses pregadores de televisão, não existia nem televisão. Mas o diabo que inspira esses homens de hoje é o mesmo diabo que estava lá inspirando, falando na orelha dos sacerdotes. Mesma coisa. Ele começou a colocar em questão, irmão, na verdade, ele começou a colocar em questão, ele começou a olhar para a vida dele, para a dificuldade que ele estava passando, e estava falando, se eu fosse um servo, e se Deus fosse bom mesmo, ou se eu fosse um servo de Deus mesmo, eu não estaria passando por isso. Ou, se eu estou passando por isso, alguma coisa está acontecendo comigo. Porque no versículo 1 ele diz assim, Deus é bom, quanto a mim,
pouco se faltou para os meus pés se resvalarem. Ou seja, ele está considerando, ele está declarando que Deus é bom. Só que alguma coisa está errada comigo. Não, irmão, não estava nada errado com ele. O que estava errado, lógico, com ele é que ele estava longe de Deus. Ele estava tentando resolver essas questões, com a cabeça. Fala para o teu irmão assim, não adianta tentar resolver essas coisas com a sua cabeça. E aí, irmãos, ele chuta o balde. Fala para o teu assim, faz uma cara de que você está lamentando. Fala para o teu irmão, o irmão Asaf chutou o balde. O que ele fala aí? Vamos lá? Vamos todos ler? Versículo 12. Eis que... Não, perdão. Nada disso. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tem sido afligido. Explica aí para o teu irmão aí do lado o que ele acabou de falar. Explica para o seu irmão aí. O que ele está dizendo na real aí? Com a sua linguagem. Fala assim na sua linguagem, na linguagem das quebradas. Fala aí na linguagem da quebrada. Fala aí, usa a linguagem da quebrada. Aí, mano. Deus está dando o maior milho comigo aí, ó. Que ele está dizendo, irmãos, não está adiantando eu fazer nada, não está adiantando eu ser santo, não está adiantando eu servir a Deus, não está adiantando nada. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele queria um adianto. Fala o teu irmão assim, o teu adianto está reservado para a eternidade. Não troque a tua eternidade por adianto nenhum. Pode não adiantar nada agora, mas vai adiantar muito na eternidade. Apesar que eu discordo, está adiantando sim. Só a alegria que eu senti agora nessa adoração, já serviu tudo, já está bom tudo. Ele diz assim, eu estou lavando as minhas mãos na inocência à toa, pois todo dia tem sido afligido e castigado a cada manhã. E aí, meu irmão, ele dá uma parada, e ele começa a falar, aí, quando ele começa a pensar? Pelo que a gente vê no texto. Ele começa a pensar, por enquanto ele está com ele. Por isso que é importante isso aqui, irmãos, é muito importante a gente estar junto, puxa vida. Enquanto ele está sozinho com o pensamento dele, ele está pirando, não está adiantando nada ser santo, tu ser crente, eu não sei o que eu faço da minha vida, só me lasco. Aí, teve uma hora que ele começou a nem pensar em Deus. Que ele, na verdade, ele estava longe mesmo, está distantão de Deus. Mas nessa hora, ele começa a pensar em quem? Nos irmãos. Ele começa a pensar nos irmãos. Ele fala, meus irmãos, e todas as gerações, e todos os caras que morreram antes de mim, e todos os profetas que foram fiéis e foram degolados, foram cerrados ao meio, foram assassinados, foram perseguidos, e todas as guerras que nós tivemos, que o nosso povo teve que enfrentar os amalequitas, os filisteus, e Deus mandou socorro, e teve uns caras que continuaram firmes, mesmo com polícia na porta. Mano, você sabe por que, irmão? Você sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu vim hoje aqui? Porque você sabe que legalmente eu sou o único que pode ser preso por descumprir uma ação judicial. Único. Vocês não. Eu. Responsável por essa associação aqui. Você sabe por que eu estou aqui, irmão? Por causa de vocês. Só por isso. Que eu não sei viver sem vocês. E eu preciso olhar para o olho da minha... Irmão, televisão é bom, internet é bom, mas eu preciso olhar nos seus olhos. Eu preciso te abraçar, eu preciso te beijar, eu preciso abraçar, irmãos. Deus tem me sustentado a vida toda e sempre vai me sustentar, independente de qualquer coisa. Mas, irmãos,
Fala para o teu irmão assim, eu preciso de você. O que aconteceu aqui com Asaf é aquele pai de família que está sendo tentado a roubar na empresa dele. E tem uns camaradas lá, uma quadrilha instalada na empresa, ele fala assim, vamos fazer um esquema aqui, mano, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala assim, mano, é isso mesmo, tá louco, esse patrão aí, tá louco, eu tô mó dureza, mó sufoco. E aí ele fecha os olhos, ele pensa o quê? Na esposa, ele pensa nos filhos, ele pensa na família, pensa na mãe e no pai dele. Você sabe, irmãos, uma sugestão diabólica que eu recebi quando eu era pequeno. Eu tinha uns 6 anos, eu andava, na minha época o menino andava na rua. E um dia eu encontrei uma bituca de cigarro no chão e eu fumei. Uma sugestão diabólica mesmo, né? Porque minha família, antes do meu pai se converter, todo mundo era fumante. Maldição hereditária. Fumei. E fiquei viciado, irmão, só com bituca de cigarro. Uma época que todo mundo fumava muito no Brasil. Era com filtro, era sem filtro, eu ia catando. Bicho, negócio nojento da bexiga. Hoje... E durante uns 6 meses, eu saía na rua, andava só para achar bituca. Um certo dia, eu estava fumando, e aí eu vi um senhor passando, de cabelo branco. Meu pai era um homem, desde novo, de cabelo branco. E eu gelei, falei assim, é meu pai. Só aí eu vi direito, não era meu pai, mas aquela visão, aquele susto que eu tomei, de saber que meu pai ia ficar decepcionado comigo, eu joguei o cigarro no chão e falei, nunca mais eu vou fumar. Irmãos, sério, nunca mais eu fumei, nunca mais eu coloquei droga. Alguns irmãos falam, como pode esse pastor que fala, mano, não sei o que, nunca. Todos os meus amigos consumiam droga, todos. Mas foi uma libertação, por causa da vergonha. Eu imaginava o meu pai vendo eu fumando, meu pai era um homem de Deus, era um pastor. Quando Asaf, ele fala assim, se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que teria havido traiçoeiramente para com a geração dos seus filhos. Ou seja, eu haveria traído a geração dos filhos de Deus, ou seja, todo mundo que morreu pelo Evangelho, pela verdade, todo mundo que morreu, está sendo traído por mim, porque eu sou um profeta do Senhor, eu sou um servo de Deus. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você pensar em fazer algo contra a palavra de Deus, saiba que você estará traindo a geração dos escolhidos do Senhor. E traidor, querido, no mundo, a gente conhece o final de Judas. A gente sabe o que acontece com o traidor. Haverá um tempo, irmãos, que vai ser separado os fiéis e os traidores. Pastor, quem são os traidores? São aquelas pessoas que embarcaram nessa ideia de Asaf, só que não saíram dela. Primeira coisa, ele começa a pensar nos irmãos. Segunda coisa, quando me esforçava para compreender isso, versículo 16, achei muito pesada essa tarefa para mim. Ele começou aqui, irmãos, ter humildade. Ele começou a ver assim, que a cabeça dele não estava muito boa. Fala para o teu irmão assim, se você entrar numa dessa, de rebelião contra Deus, a tua cabeça não vai estar muito boa, não. Ele falou assim, quando eu tentei resolver isso, aqui, eu percebi que é muito pesado essa tarefa para mim. E aí quando ele reconhece que é muito... Irmãos, fala para o seu irmão assim, quando você reconhece que a tarefa de buscar a verdade é muito pesada para você, é a hora que você se rende a Deus. Aí ele teve uma ideia, irmão. Primeiro ele pensou no povo, e agora ele pensa o quê? Vou entrar no santuário de Deus. Até que entrei no santuário, vamos ler todos juntos? Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Então a nossa vida, ela vai caminhando, os nossos pensamentos vão afundando, você vai
entrando em pirações, em depressões, em loucuras, em tristeza, até que você entre no santuário do Senhor. Até que você entre no santuário do Senhor. Nesses dias nós estivemos enclausurados nas nossas casas, vítimas de um distanciamento social. Confinados, olha essa palavra, distanciamento, confinação, é tudo coisa para boi. Para boi. Para galinha, para boi. Só que, nesse tempo, foi Deus que colocou a gente no cantinho do pensamento. Para a gente falar assim, o que você vai querer? Ser boi, galinha, ou você é filho? E nesse tempo nós tivemos com a nossa família. Nós levantamos um altar em casa. Nós quebramos os altares de Baal. Nós agora estabelecemos que a presença de Deus ela está acima de qualquer coisa. Nessa hora que nós entramos no santuário do Senhor. E aí nós começamos a entender a geopolítica mundial. Irmãos, ontem eu estive reunido com a equipe G12 Brasil, junto com o pastor César. O pastor César já fez uma convocação para orar, e nós vamos orar novamente a oração. E, irmão, todos os pastores, todos os 12, todos estão sabendo exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pensa nos camaradas que têm clareza. Sabem quem é quem. Amém? Sabe quem é o nosso Deus, a quem nós devemos prestar obediência. Por quê? Porque tem revelação, Por quê? Porque são pessoas que entram no santuário. Então, se você estiver confuso aí, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, se eu faço, eu não faço, se eu vou, se eu evangelizo ou não evangelizo, se eu ajudo ou não ajudo, se eu abraço ou não abraço. Irmão, pede orientação para o Senhor. Que pensar agora a respeito desse assunto? Pede orientação, que Ele vai te mostrar, Ele vai te dar. Não embarca no que está no teu coração, não embarca no que está no coração de Deus. Só vou dar uma dica, tá? Sempre o pensamento para o mais fácil, em geral, é o errado, tá? Amém? O raciocínio mais fácil, em geral, é o errado. Aquele assim que não vai te cobrar de nada, você não vai exigir nada, não vai exigir nada do teu coração, em geral é errado. Pensamentos facilitadores são pensamentos diabólicos. Anota isso. Pensamentos facilitadores são pensamentos diabólicos. E aí ele começa, lá no santuário, na presença de Deus, ele dobra o joelho, ele fala, Senhor, fala para mim o que eu tenho que pensar. E aí Deus começa a revelar para ele, certamente tu os pões nos lugares escorregadios, tu os lanças na ruína. Aí ele começa a ver que esses ricões, esses caras famosões, essas pessoas toda bonitona, que levantam a língua contra Deus, contra os ungidos, na verdade tem uma vida desgranhenta. Irmãos, desde que eu me converti, desde que Deus me deu, nunca eu tive inveja de gente poderosa, nunca. Muito pelo contrário. Quanto mais rico, mais poderoso e mais ímpio, eu tenho mais piedade. Se tem uma coisa que eu tenho é dó, é de gente muito, muito poderosa. Porque são pessoas muito arrogantes, que já dificilmente vão aceitar alguém falar, Jesus, tal. São pessoas que se sentem superiores, não ouvem conselhos. E ele diz assim, essas pessoas, versículo 19, caem na desolação, no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda assim ao Senhor, quando acordares, desprezará suas fantasias. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, rapidinho aqui, ó. Eu vou trazer, talvez nunca mais você ouça isso, tá? Raramente eu falo isso. Assim vai ser. Assim que está na palavra de Deus. Então, você que aprendeu outra coisa diferente, tá bom, você tem o direito de pensar como você quiser, mas assim está na palavra de Deus. Profetas anunciam a volta do Messias. Aquele que morreria, tomaria o lugar do Cordeiro. Pagaria os nossos pecados. Plenitude dos tempos, Jesus veio. 3 anos e meio, morreu. 3 anos e meio de ministério, morreu. Foi assassinato numa cruz.
derramou seu sangue. Ao terceiro dia, ressuscitou. Depois de 50 dias da ressurreição dele, começa a era da igreja. Igreja que é igreja? Povo congregado, povo reunido, povo de Deus. 2000 anos. Terminou, nós estamos nessa época, a época da igreja. No finalzinho da época da igreja, no finalzinho da era da igreja, tem uma coisa que chama-se a grande apostasia. Apostasia é o que? É abandono da verdade, a vida toda. Nós vemos gente abandonando, a vida toda. Sempre na história teve gente que abandonou a verdade. Mas no final da era da igreja, vai ter uma grande apostasia. Ou seja, muita gente mesmo vai abandonar o evangelho. Por quê? Sentirão medo de perseguição, sentirão medo de fome, sentirão medo de vírus, sentirão medo de sofrimento, de dor, sentirão medo e sentirão vergonha do evangelho, sentirão vergonha de parecerem tolos e fanáticos. Então, ou terão preguiça de fazer a obra de Deus, e esses vão abandonar. Só que não vai ser assim um ou outro, vai ser muita gente. Eu creio que nós já estamos chegando, que eu acho que nós já entramos nessa época. Mas enfim, aí é uma ideia minha. Grande apostasia. Final dessa grande apostasia, estabelecimento, porque a apostasia, irmãos, são as condições para o anticristo se estabelecer. Quem é o anticristo? É um homem que governará o mundo inteiro. Como que ele governará o mundo inteiro, irmãos? Eu não sei. Já a gente está começando a ver que está havendo problemas mundiais, problemas globais, e problemas globais exigem governo global. É o tal do globalismo. Terminou o abandono, como que é que eu falei? A apostasia. O anticristo assume. Irmãos, muitos judeus, muita gente, muito crente vai falar, é o Messias. Olha como ele está resolvendo o problema. A turma da prosperidade vai abraçar. Por quê? Porque é um cara que vai resolver tudo. Ele vai falar, acabou. Aqui, ó, a vacina. Tem uma vacina boa para tudo. Todo mundo vai tomar vacina, ninguém vai mais pegar nada. Vai resolver o problema econômico mundial. Tranquilo, político, tudo não vai obedecer um cara só. Não vai ter mais briga, não vai ter guerra. Reino do anticristo, presta atenção. Mas vai ter um povo. Que na hora que ele colocar o nariz para fora, na hora a gente vai falar, ah lá, anticristo. É o anticristo. Mas vai ser assim. Não vai rolar assim, o que você acha, pastor? Não vai ter nada de que você acha, pastor. Aqueles que têm dúvida já vão falar, não, olha só, cara, gente boa. Bora colocar a marca dele. Agora o restante vai ter uma turma, e é minoria, viu, queridos? Que vai falar, esse cara é o anticristo. Não me submeterei a ele. Ah, não pode isso aqui. Não. E aí, meu irmão, aí é a perseguição. Já estão fazendo os testes. Isso aqui é um teste, irmão. Isso aqui é um teste. Teste. Você vai ver, quando acabar agora voltou todo mundo, que eles vão falar, agora tal bairro, tal estado não pode, que lá teve um aumento, pum, fecha tudo. Entendeu? Monitoramento. E aí, 3 anos e meio de perseguição. De perseguição aos cristãos, que não vão aceitar. E aí, meu irmão, quando terminar esses 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é mesmo. E na hora que ele começar a mostrar a cara dele, a maldade e o assassinato, que ele vai começar a matar tudo quanto é crente, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a mandar tudo aqueles negócios lá. 7 trombetas, 7 selos, tudo blá, blá, começa a cair. Envenenamento do mar. E aí começa a morrer gente. E no final da grande tribulação, o Senhor Jesus aparecerá nos ares. Olha só, o Senhor Jesus aparece nos ares. A Bíblia diz que, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Jesus aparece montado no seu cavalo branco, sobre as nuvens. Não vai ser uma fumaça, vai ser uma pessoa montada. E nas suas vestes salpicadas de sangue. Alguns falam assim, é sangue de Jesus. Não, não é sangue de Jesus, não é sangue dos seus inimigos. Porque ele vai pisar, vai ser uma luta bélica. Ele vai começar reino por reino, pisando e matando todos os inimigos dele. Acabou Jesus bonzinho nessa época, por enquanto ele é o bonzinho. Acabou nessa época, não vai ter Jesus bonzinho, Jesus misericordiosinho, não. Vai ser o Jesus general, aquele que veio para resgatar a sua noiva. Oh, aplauda o Senhor. Ele aparece no céu. Ele aparece no céu. Quem tiver vivo, os cristãos santos, poderosos que estiverem vivos, subirão. Eu estou fazendo cara de louco, irmão, na hora que eu estou falando. Subirão. Tem que fazer cara de louco, senão não fica legal. Vou fazer para eles que eu acho que não vira assim. Aí os santos vivos subirão. É assim que as pessoas vão falar da gente. Subirão. Primeiro os santos mortos, os que foram mortos, toda aquela turma que foi assassinada em todas as eras pelo Evangelho, ou que morreram em santidade, ressuscitarão primeiro com seus corpos já zerados, glorificados, e nós, em segundo lugar, seremos levados aos ares, nos encontraremos com Jesus e com esses irmãos que morreram antes, todos juntos. Reuniu todo mundo. Jesus nessa época, irmão, já detonou boa parte da humanidade, desce com os santos e começa a reinar um reino de 1000 anos, é o chamado reino milenar. Pastor, mas como vai ser assim então, irmãos? E vai ter gente viva? Então, vai ter alguns vivos. Eu creio que esses que estarão vivos é aqueles crentes que gostam de só frequentar a igreja, aqueles crentes que não estão nem aí, aqueles crentes que gostam de Jesus, mas não tem convicção. Esses vão governar e vão promover paz. Satanás nessa época vai ser preso e durante 1000 anos vai estar lá preso juntamente com os demônios. Não haverá atuação demoníaca e nem de ímpio. Os santos reinarão mesmo. Talvez você fique lá com uma parte do seu bairro, um bairro lá de outro país, eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos governar. E aí acabou esses 1000 anos. Deus solta Satanás. E aí, irmão, toda aquela turma que estava debaixo do nosso governo, que estava quietinha, dando uma de santo, dando uma de bonzinho, no meio daquele monte de gente, muitos vão falar, Satanás está solto, vamos estar junto com ele. Estou junto com ele. E vai armar uma rebelião junto com Satanás contra Deus e contra os seus santos, e serão derrotados novamente. Só que dessa vez, meu irmão, eles vão ser derrotados juntamente com Satanás e todos serão lançados no lago de fogo e nunca mais se ouvirá sobre eles. Nessa hora a Nova Jerusalém descerá. Está muito complicado o que eu estou falando? A Nova Jerusalém, que vai ser uma espécie de Brasília, não, misericórdia, está amarrado. Vai ser uma espécie de capital, a cidade, uma cidade que já existe, já física. Irmãos, tudo isso que eu estou falando, mundo físico. Nós somos seres físicos. Você não vai ser um Gasparzinho lá no... o reino do céu é o reino de Deus, é o reino invisível. Ele criou o reino das coisas físicas. O reino físico é mais real, mas o reino espiritual é mais real, mas o reino físico existe, e é esse reino que Jesus vai comandar junto com nós, através de nós. Tem nada de fantasminha, nada de fumacinha, não, você vai ser uma pessoa de verdade, com o seu corpo transformado. Jesus teve o seu corpo glorificado, quem sabe dessa história? Teve um dia que Jesus, com o seu corpo glorificado, chegou e passou pela parede.
E falou, e Tomé falou, quem é? Você mesmo? Tá? Falou, toca aqui, toca no meu lado, toca no meu mão, físico. E ele passou, mas se ele é físico, como que ele passou pela parede? Então, irmãos, a constituição física dessa nova natureza, ela é uma constituição atômica muito mais real do que a parede. Então, na verdade, fumacinha é a parede. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os nerds, acho que estão entendendo, os nerds aí. Entendeu? Fumacinha é a parede. Então, quando alguém te xingar, você fala assim, meu, fumacinha é a parede. Aí ele não vai entender nada, mas você vai estar entendendo. Fumacinha é a parede, seu lascado. Então, agora, esse camarada, Asaf, ele diz o seguinte, versículo 21. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, ele diz assim, em outras traduções, sinto picadas nos meus rins. Ele começou a ter dor renal, irmão. Quem aqui já teve pedra no rim aqui, ou pedra na vesícula? Uma delícia, né? Irmão, eu já tive. Meu Deus, um desejo disso para pior, meu Deus. Pensa numa dor. É uma dor tão intensa que você vomita, você faz xixi, faz cocô, você quer pôr para fora tudo que está dentro de você, é muito doido. Você não tem posição que você fique, não tem remédio, é uma loucura. Ele está dizendo assim, que quando ele estava nessa piração toda, ele chegou a sentir dor nos rins. Sinto picadas nos meus rins. Aqui está coração, porque, na verdade, é a alma dele que está ferida. Ele está dizendo, aqui o tradutor, aqui o versionador, mas a original é rins, não coração. Estava embrutecido, e nada sabia, era como um animal diante de ti. Fala para o teu irmão assim, pessoas que têm raciocínio humano, só raciocínio humano, é como um animal. E aí ele diz assim, todavia estou contigo, tu me seguras a mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me receberás em glória. E agora ele já está recuperado, porque entrou no santuário, entendeu o fim dos malignos, sabe que no final da conta, o que vai acontecer com eles. Então, quando tiver alguém te ofendendo, alguém te xingando, alguém te desprezando, alguém não querendo aceitar que você está querendo ajudar a pessoa, e a pessoa está rejeitando o que você está falando, fique em paz. Fique em paz, irmãos. Porque você ofereceu. E agora, o importante é você não embarcar junto. Se a pessoa quiser afundar, irmãos, você ajuda, avisa, joga uma boia, mas não abraça porque você pode afundar junto. Eu já vi muito líder aí começar a conversar muito com pessoa incrédula, ímpio, sem fé, e aí começou a absorver. E aí ele fala assim, a minha carne e meu coração desfalecem do meu coração, porém Deus é minha fortaleza, meu quinhão e para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, ponho a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar as suas obras. Irmãos, aqui está o propósito, aqui está a identidade. Asaf volta agora, se converte. Eu não sei se ele se converteu agora, mais provável que ele estava meio desviado, se desviando mesmo, como ele mesmo fala. Então, irmão, quando você sentir que você está começando a falar a seguinte frase, será que está adiantando? Vamos ser sinceros agora, eu me incluo. Quantos aqui já tiveram esse pensamento? Eu acho que não está adiantando nada. Eu já tive esse pensamento. Bem no comecinho. Puxa vida, meu. Quanto mais santo eu sou, quanto mais renuncio a algumas coisas do mundo, mais parece que acontece coisa estranha. Até que eu entrei no santuário. Eu te convido nessa noite a entrar no santuário.
Queria que os irmãos da ceia tivessem, os irmãos da música tivessem vindo para cá.